Primeiramente, eu sou mineiro, né? Pertenço ao clero da Arquidiocese de Pouso Alegre. O nome da cidade é muito bonito, né? Pouso Alegre, aqui no sul de Minas Gerais, bem no sul mesmo, do lado da Serra da Mantiqueira Mineira. Estou pertinho aqui do Santuário Nacional de Aparecida. A gente está a 150 quilômetros aqui do santuário. Dá para ir lá, assistir a missa e voltar, participar da missa e voltar no mesmo dia para casa. Às vezes até, agora não, minha mãe está um pouco bem adoentada, mas quando tinha saúde boa, no meu dia de descanso, eu falava, mãe, vamos a Aparecida, né? A gente participa da missa lá, almoça e vem embora, né? Para vocês terem uma noção de como que a gente está aqui, da nossa localização. Então, mineiro, pertenço aqui à Diocese de Pouso Alegre, e sou o pároco e reitor da Basílica Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Borda da Mata, né? A Basílica Nossa Senhora do Carmo fica no caminho da fé, daqueles que vão ao Santuário de Aparecida, de bicicleta, a pé, não sei se vocês já ouviram falar do Caminho da Fé. A gente está aqui também esse ano, por causa desse motivo, dessa crise sanitária que a gente está vivendo, não estamos recebendo os peregrinos aqui na nossa Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Também sou professor da nossa faculdade, do nosso curso de teologia, né, professor de Sagrada Escritura. Deixando de falar um pouco, né, de mim, só para me apresentar, né, vocês não conhecem o Nordeste do Brasil, né, mas esse recurso aqui nos permite nos aproximarmos para partilharmos, então, desta noite de formação. E como a Karine já disse, ao longo do nosso momento, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat, ou pode simplesmente ligar o microfone, acionar aí, né, essa ferramenta e fazer diretamente, tá bom? E eu vou compartilhar aqui na tela um materialzinho, só para a gente se situar, né, o que nós estamos estudando, partilhando aqui nesta noite de hoje. Estamos em um grupo grande de 75 pessoas, que coisa boa. Vamos começar então aqui a partilha do nosso material. Perfeitamente, né? Aqui todos... Karine, pode dizer, pode abrir seu microfone, a tela, estão todos? Está aparecendo? Sim, está aparecendo aqui para a gente, pode começar. Perfeitamente. Então, nós vamos começar a nossa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como oração inicial, nós vamos ler esse capítulo 26 do livro do Deuteronômio, versículos de 5 a 10. Espero que todos tenham a Sagrada Escritura aí com vocês. Nós vamos usá-la bastante hoje. Então, vamos lá. E tomando a palavra, tu dirás diante de Yahvé, teu Deus: meu pai era um arameu errante, e ele desceu do Egito, e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Yahvé, Deus dos nossos pais, e Yahvé ouviu a nossa voz. Viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo,
que tu me destes, Yahvé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse pequeno trecho do capítulo 26 do livro do Deuteronômio faz como que uma espécie de resumo da história da salvação até aquele momento vivida pelo povo de Israel, chamado credo histórico, né, onde o povo olha para trás, para a sua história, e uma coisa bonita nesse texto que se destaca é como o povo consegue perceber a presença de Deus na sua história, Deus conduzindo, Deus guiando. Então, pensamos também nesta nossa oração inicial, à luz do Espírito Santo e a intercessão da Virgem Maria, que hoje celebramos a sua natividade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feita a nossa oração inicial, então nós iniciamos propriamente aí a nossa hora de estudos. Vocês começaram a estudar a Sagrada Escritura semana passada, me disse o Padre Rodrigo, e vocês trataram das questões de introdução à Sagrada Escritura, de modo bem geral. E agora vocês começam, então, a ter contato com os textos bíblicos nesse momento de estudo e de reflexão. E hoje, então, nós vamos ver o Pentateuco. E aí na tela que vocês têm diante de vocês, né, eu projetei esta imagem que mostra a Bíblia como uma grande biblioteca, uma biblioteca com as suas estantes. Imagine vocês. Na primeira estante, nós temos lá os 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. O livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, dos Números e o livro do Deuteronômio. O Pentateuco é a parte mais antiga da Sagrada Escritura, né? Sagrada Escritura, considerada como Sagrada Escritura. O Pentateuco é o primeiro bloco da Sagrada Escritura que se forma e é reconhecido como Palavra de Deus. Vocês vejam aqui que na Sagrada Escritura, sobretudo para nós cristãos, nós temos vários blocos. Nós temos o Pentateuco, 5 livros, nós temos 16 livros históricos, 7 livros sapienciais, 18 livros proféticos. Nós temos Evangelhos e Atos, cartas de Paulo, cartas católicas e Apocalipse. Certamente com o Padre Rodrigo, na semana passada, vocês viram que a Sagrada Escritura não é um livro que cai do céu pronto. A Sagrada Escritura vai se formando ao longo dos tempos, né? Primeiro momento da Sagrada Escritura são os acontecimentos. Um exemplo bem claro. Nós sabemos que a passagem pelo Mar Vermelho está contida dentro da Sagrada Escritura. Especificamente no livro de Êxodo, capítulo 14. Mas antes que a passagem do Mar Vermelho ela fosse escrita e considerada como palavra de Deus, inspirada, houve o acontecimento. O que é o acontecimento? O momento que o povo, de fato, passa pelas águas do mar. Então, tem o acontecimento. Depois do acontecimento, tem a memória daquele fato acontecido. O povo guarda na memória. O povo conta. O povo passa adiante para as futuras gerações, como nós acabamos de ver no livro do Deuteronômio, capítulo 26, de 5 a 10. Então, tomarás a palavra e dirás, né? O povo que conta a sua história. E por que conta a sua história? Porque vê naquele momento a presença de Deus.
Deus que liberta o povo. Então o povo conta, o povo celebra, o povo festeja aquele acontecimento. E por último se escreve, anota por escrito aquele acontecimento. E aquele escrito sobre o Mar Vermelho, então ele vai se juntando a outros escritos. Por exemplo, sobre a infância de Moisés, está no começo do livro, as pragas do Egito, a aliança do Sinai, a caminhada pelo deserto, né? Cada grupo de texto vai sendo escrito. Depois, esse grupo de texto é somado ao outro, né? Costurado, que a gente fala redacionalmente, e se forma um livro, o livro do Êxodo. E depois aquele livro, ele é incluído num bloco maior, o Pentateuco, 5 livros. Depois, se soma os livros proféticos, os livros históricos, os livros sapienciais, e aí nós temos o que nós chamamos de Antigo Testamento. E depois nós temos os evangelhos, as cartas, né? O Apocalipse e Atos dos Apóstolos, e nós temos, então, a Sagrada Escritura. Então, a Bíblia é, primeiro, os fatos, os acontecimentos que são narrados, contados, celebrados, escritos, somados, e formamos, então, esse grupo de texto. Então, nós temos o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, são realmente os 5 primeiros livros a se formarem como um corpo e a serem reconhecidos como escritos sagrados. Né? A serem reconhecidos como grupo de escritos sagrados. No tempo de Jesus, por exemplo, nós temos grupos que reconheciam somente o Pentateuco como palavra de Deus, como livros inspirados. Por exemplo, o grupo dos saduceus. Né? O grupo dos saduceus, você lembra que Jesus enfrentou muitos grupos? Jesus enfrentava os fariseus, os herodianos, os zelotas, e dentre esses também o grupo dos fariseus. Os fariseus consideravam, então, somente o Pentateuco como inspirado. É, na tradição judaica, o grupo de textos mais importantes dentro da Sagrada Escritura, o grupo do Pentateuco. Né? Pentateuco significa 5 livros. Aqui, né, Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 livros. E o Pentateuco reúne os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco também era chamado de Torá. Torá, que comumente a gente traduz por lei, né? Mas não significa bem isso. Torá significa mais do que lei, significa instrução. E quais são esses 5 livros? Conhecemos muito bem o livro do Gênesis. Gênesis é uma palavra grega que significa origem. Então, narra as origens do mundo e do homem e a formação do povo de Deus e a história dos patriarcas. Gênesis de 1 a 11. Nós temos a origem do mundo, os primeiros patriarcas. De 12 a 50, capítulo 12, Deus chama Abraão. Nós temos depois Abraão, Isaque, Jacó. Depois de Jacó, até o capítulo 36, do capítulo 37 a 50, nós temos a história de José do Egito. Depois nós temos o livro do Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco. O Êxodo também é uma palavra grega que significa saída. Então, ele trata da saída do povo de Deus da terra do Egito. A passagem pelo mar, fala da aliança, né, dos 10 mandamentos e a caminhada do povo rumo à terra prometida. Depois, o terceiro livro do Pentateuco é o livro do Levítico.
o livro do Levítico se refere a Levi, que era um dos 12 descendentes de Jacó. E é um livro que trata sobre o culto, sobretudo, né? A tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Então, quando se fala do culto, se fala da tribo sacerdotal. O quarto livro do Pentateuco é o livro dos Números. Se chama Números por causa dos recenseamentos e série de números nele contidos, né? Um livro com longas genealogias e tudo mais, mas que também ainda trata da parte final da caminhada do povo de Deus pelo deserto até a terra de Canaã. Fala das lutas que os israelitas enfrentaram perante os povos que ocupavam as fronteiras da Palestina ou a terra prometida, ou mesmo o caminho pelo deserto. Depois, o último livro do Pentateuco é o livro do Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer segunda lei. Deuteronomos. Deuteronomos. Nomos é lei. São leis, então, que deveriam ser obedecidas quando o povo de Deus entra na terra prometida. E aqui nós sabemos muito bem que Moisés é o grande condutor de toda essa história do povo de Deus. E Moisés não entra na terra prometida. No livro do Deuteronômio, o que fala desses últimos momentos da caminhada e também da morte de Moisés, nos diz que Moisés, quando chegou na terra prometida, né, subiu ao monte Nebo, que é um monte que tem, antes de entrar na Terra Santa. Dali ele contemplou toda a terra, mas Moisés não entrou, né? Moisés conduz o povo, e quem passa com o povo a divisa do Rio Jordão, pela cidade de Gilgal, perto já de Jericó, é o famoso Josué, filho de Num, sucessor de Moisés. Então, de modo geral, vamos dizer assim, o que nós podemos dizer sobre que o tempo nos permite, né, como maneira introdutória sobre o Pentateuco. Vocês certamente já conhecem também bastante coisa sobre o Pentateuco. E o que eu gostaria de fazer nesse momento? Que nós tivéssemos contato com o texto da Sagrada Escritura, que a gente lesse alguns textos da Sagrada Escritura, né? E para conhecermos também um pouquinho mais o seu sentido, o seu significado, ao interno desse grupo que nós chamamos de Pentateuco. Vamos tentar escolher aqui alguns textos de cada livro da Sagrada Escritura. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto da criação do homem e da mulher, né? Nós sabemos que a Sagrada Escritura, ela começa assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Né? Em hebraico, na língua original, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. E é muito interessante que a primeira letra, vocês sabem qual que é a primeira letra que a Bíblia começa? Dentro do alfabeto. O alfabeto hebraico tem os mesmos sons que nós temos, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, né? Que equivale mais ou menos ao nosso. Qual que é a primeira letra da Bíblia? Qual é a letra que Deus escolheu para começar esse livro sagrado? Nós vamos olhar o texto. Lá está a letra B, né? De Bereshit, que é um termo que a gente traduz no princípio, criou no princípio, Bereshit. Aliás, Gênesis
Em hebraico, o nome é Bereshit, que é a primeira letra do livro. Bereshit, letra B. Aí conta-se que uma vez um rabino muito que gostava de encontrar o significado das coisas, a perfeição de Deus nas coisas, nos números, nos textos bíblicos, e ele ficou assim impressionado. Mas por que a letra B? Né? Letra B é a segunda. A Bíblia devia ter começado com a letra A, né? Que é a primeira, que em hebraico se diz Aleph, né? Que inclusive é o nome de um paroquiano meu aqui, Aleph. Né? Ele ficou muito impressionado com aquilo e ele não se conformava, mas está imperfeita. Né? Por que começar com a segunda letra? E vivia sempre com aquela questão na cabeça. E diz que esse rabino, então, um dia, dormindo, pensando e meditando, dormiu. E teve uma visão. E nessa visão ele teve uma explicação de Deus do porquê que a Bíblia começa com a segunda letra, né? A letra B. E dizia Deus: eu escolhi a letra B porque a Bíblia não é o livro dos primeiros. A Bíblia é o livro dos últimos, dos segundos, vamos dizer assim. Não é o livro dos primogênitos, mas é o livro dos segundogênitos. E se a gente for olhar a Sagrada Escritura, realmente essa parece ser uma constante na escolha de Deus, né? Abel e Caim, Caim e Abel. Caim era mais velho, Abel era o segundo. Deus escolhe Abel, né? Nós temos lá depois Jacó e Esaú. Esaú era o primeiro, Jacó era o segundo. Deus consagra Jacó. Nós temos um dia, Deus não quer mais Saul como rei, né? Rejeita o rei Saul, porque Saul tinha pecado contra Deus, e Deus então manda o profeta Samuel à casa de Jessé, de Belém, e diz assim para Samuel: Samuel, enche o chifre de óleo e vai à casa de Jessé e ungirás ali um filho seu como rei. Né? Capítulo 16 do livro de Samuel. E vai Samuel, chegando na casa de Jessé, né? Samuel pede para que Jessé mostre os filhos e passa o primeiro filho de Jessé, Aminadab, grande, forte, né? Bonito. E Samuel pensa assim: certamente é esse o escolhido do Senhor. E é nesse momento que Samuel tem uma repreensão de Deus, que diz assim para ele: Samuel, Samuel, né, tu julgas segundo a aparência, mas eu olho o coração. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. Isso é bíblico, está lá no livro de Samuel, quando Samuel vai à casa de Jessé. E quem que é o escolhido? Davi, o último, né? Que é o escolhido. Tanto que o pai Jessé nem se lembrava de Davi, né? Passa todos os filhos e Samuel fala: não, mas o Senhor não me disse que não é nenhum desses. Não tem mais filho? Aí Jessé: espera aí, tem um mais novo, né? Que está no céu, que está no campo pastoreando as ovelhas. Então, manda buscar. Aí Davi entrou, e Deus diz a Samuel: levanta e unge, é ele. Né? Então, depois nós temos o próprio Filho de Deus enviado a esse mundo, que tem a escolha pelos menos favorecidos, não pelos primeiros, né? Mas pelos últimos. Então, uma curiosidade, só para mostrar, né? A letra que começa a Sagrada Escritura, a letra B, já é para nós uma chave de interpretação. Uma chave
que nos abre a porta da Bíblia, né? Que nos abre ali. Deus ama a todos indistintamente, mas de modo especial aqueles que não têm nenhuma segurança humana, né? Porque o problema dos primogênitos é acreditar nas suas seguranças e não em Deus, né? Perfeito. Agora, então, nós vamos fazer a leitura desse texto tão significativo do sexto dia da criação. Nós sabemos que o homem, no livro do Gênesis, é a conclusão da criação, é a plenitude da criação. Então, podemos começar no capítulo 2, versículo 4 em diante. No tempo em que Yahvé Deus fez o céu e a terra, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva. Nos campos tinha crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para cultivar o solo. Entretanto, uma manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, né? Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Primeira característica da criação do homem, né, aqui no livro do Gênesis, um ser vivente. Aqui nós temos uma diferença, né? O ser humano, este homem é o ser humano, é a criação do ser humano. O que ele se destaca das outras criaturas de Deus? Que no homem, Deus sopra o seu espírito, né? O homem já se destaca das outras criaturas porque Deus sopra nas suas narinas o hálito da vida. Então o homem se torna um ser vivente. De nenhuma outra criatura se diz isso, né? De tudo o que Deus fez. Depois, Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que modelara. Yahvé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvore, formosas de ver e belas de comer, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, formando 4 braços. O primeiro chamava-se Fizom, rodeava toda a terra de Evelho, onde há ouro e puro ouro desta terra, na qual se encontra o bedélio e a pedra de ônix. O segundo chamava-se Geom, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio se chamava Tigre, corre pelo oriente da Síria. O quarto é o Eufrates. Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no meio do jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E Yahvé Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, irás morrer. Yahvé Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria, e cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais, as aves do céu, as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Yahvé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas, fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela tirada do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e eles se tornam uma só carne. Então, aqui, nesta sessão inicial do livro do Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos chamados relato das origens, a origem do mundo, a origem de tudo que existe. E a Sagrada Escritura nos fala que tudo é criação de Deus. Né? Aqui a gente não vai entrar na polêmica de criação, evolução a partir das teorias de Charles Darwin. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro teológico. O que significa dizer que a Bíblia é um livro teológico? Que a Bíblia é um livro que quer nos falar de Deus. Por que cada texto é conservado na Sagrada Escritura? Porque cada texto nos traz uma mensagem de Deus. Não traz uma mensagem de história, porque se fosse trazer mensagem de história, a Bíblia está cheia de erros históricos. Não é um livro de geografia, porque se fosse geografia também, teria muito erro, né? Não é um livro dessas outras ciências humanas que nós conhecemos. Mas a Bíblia é um livro teológico. E aquilo que a Bíblia nos ensina de Deus está certo. Né? Esta é a verdade da Bíblia. Nesse texto que nós ouvimos, então, mostra que na origem de tudo está Deus. Deus é a origem de tudo que existe. Inclusive do homem e da mulher. E aqui é interessante porque, né, se nós lemos o capítulo 1, e nós saltamos aqui, porque não tem jeito de ler tudo, né, nesta aula nós temos ainda 5 livros da Bíblia para percorrer em alguns minutos, né? Mas tudo que Deus vai criando, Deus vai dizendo o que é bom. Deus criou o sol e a lua, concluído aquele dia da criação, e Deus viu que era bom. Deus fez as feras do campo, do mar, e Deus viu que era bom. Só tem uma coisa que Deus vê que não é bom. Quando ele vê o homem sozinho, o texto diz assim, e Yahvé, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Né? Vou lhe dar uma companheira. O texto dessa Bíblia que nós usamos aqui, da Bíblia de Jerusalém, traduz por auxiliar, mas não é auxiliar. O texto original hebraico diz uma companhia. O que é a companhia? Uma companhia de vida. O companheiro, a companhia, expressa a igualdade. Né? A igualdade que é expressa também no modo como que o autor escolhe para falar da criação da mulher. Como que é criada? Deus manda um sono sobre Adão, Adão dorme. Por que Adão dorme? Por que ele não pode assistir à criação também da mulher? Para que Adão não se alvore um co-criador da mulher, com uma autoridade suprema sobre a mulher. Não. E no momento em que ele dorme, então, da costela, Deus faz a mulher. A costela é simbolicamente escolhida, porque a costela está ao lado, para reforçar essa ideia de companheira, né? Aquela que está ao lado. Não tira, a gente costuma sempre dizer, né? Não tira do pé para o homem não pisar na mulher. Não tira da cabeça para a mulher também não mandar no marido, né? No homem, no companheiro. Então aqui é a igualdade, né? A igualdade desses dois. E outra coisa interessante é que é Deus quem apresenta a mulher ao homem, né? E no momento em que o homem vê a mulher, é a primeira vez que o homem fala na Bíblia. Até então nunca tinha falado, o ser humano não tinha falado. O autor bíblico não tinha dado voz ainda ao ser humano. A gente nem sabia que ele podia falar, né?
E a hora que ele vê a mulher, então, não só fala, mas como declara, faz um poema. Esta sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, nós temos aqui, nesses primeiros capítulos, predomina o chamado estilo mítico, né? Mas não mito no sentido que às vezes a gente compreende como algo que não é verdade, mas mito no sentido de, como diz o filósofo Mircea Eliade, a maneira de um povo expressar a sua verdade. E aqui, no caso, o povo da Bíblia, né? O povo da Bíblia. Então, nós temos a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, nós temos o ser humano e nós temos Deus. Mas só que surge um momento em que a comunhão entre Deus e o ser humano será quebrada, né? E o livro do Gênesis, então, passa ao capítulo 3 para nos explicar, né? Para nos explicar como que esta comunhão é quebrada. Nós temos a narrativa do chamado pecado original, o pecado da desobediência do ser humano. No capítulo 2, nós já vimos ali, expressa a ordem de Deus, não comerás o fruto desta árvore. Como dizia o cineasta italiano Roberto Benigni, que foi o ator lá da Vida é Bela, que muitos de vocês já devem ter visto, dizia: aquela maçã custava a ira de Deus. Né? Agora, então, a gente passa a esta quebra dessa comunhão original, primordial, que existia entre o ser humano e Deus. A serpente era o animal mais astuto dos campos que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ele estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, e perceberam que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira, e se cingiram. Então nós temos aqui a quebra desta harmonia primária, existente entre Deus e o ser humano, que o autor escolhe, né, a imagem da serpente para colocar o grande pecado, que é a dúvida sobre a bondade de Deus, né? E aqui nós temos a primeira fake news da história. Nós estamos nessa época de fake news, né, de notícias falsas, de mentiras, nas redes sociais, gente que se aproveita. Sempre por detrás da fake news tem alguém que leva vantagem. Aqui nós temos a primeira fake news, a serpente, a primeira a espalhar, né, uma fake news. E diziam que aqui nós temos a história resumida. A serpente quase não convencia a mulher a comer o fruto. E qual foi a tática usada pela serpente? Depois de muito custo, que a mulher se recusava, né? A serpente, depois de lançar muitos artimanhas, a serpente, por último, quase desistindo já, falou: eu já tenho um jeito de fazer a mulher comer o fruto.
O que a serpente disse, que convenceu a mulher? Disse assim, pode comer, que não engorda. Né? E aí, então, a mulher comeu. Brincadeira à parte, né? Mas, então, acontece esta quebra, esta obediência, né, ao mandamento divino. Mais do que a desobediência, no princípio está a dúvida da bondade de Deus. A dúvida é o começo de todos os males. A não confiança na bondade de Deus. Né? A não confiança de que Deus é misericórdia. Isso a gente pode até relacionar com o Novo Testamento. Judas Iscariotes, por exemplo. Judas traiu Jesus. Né? Um grande pecado. Né? Entrega Jesus, mas o maior pecado de Judas é o suicídio. Por que Judas suicida? Porque não acredita que pode ser perdoado, não acredita no perdão e na misericórdia de Deus. Né? Mas entre a corda e o último respiro, tem muita coisa que a gente não sabe. Né? Então, continuando aqui os nossos textos de Gênesis do início, nós temos depois, por exemplo, o momento em que Deus chega e Deus, ele vai, então, conversar com o homem e com a mulher. Primeiro, Deus se dirige ao homem. Né? Que fizestes? Aquela pergunta terrível, quando a gente é criança, a gente faz alguma coisa errada e o pai e a mãe perguntam, o que foi que você fez? Né? O pai e a mãe geralmente já sabem o que a gente fez, só está esperando a nossa confissão. Né? E Adão aponta para a mulher, né? Foi ela, a mulher, que tu me destes. Né? Indiretamente, culpa Deus. A mulher que tu me destes, no fundo, a culpa é sua. Deus olha para a mulher e a mulher diz, foi a serpente que tu fizestes. Nenhum dos dois assume a culpa. Aí fica a serpente na cena, a serpente não fala mais, perdeu a voz, sobe para ela. Né? Depois nós temos a condenação para a serpente, que representa o mal, e para o homem e para a mulher, nós temos a explicitação das consequências do pecado. Né? Nós não temos condenação e maldição sobre o homem e a mulher. A maldição e a condenação é sobre a serpente, sobre o mal. O homem e a mulher vão conviver com as consequências do pecado. Né? Mais ou menos como vocês que são pais, vão trabalhar de manhã e fala para os filhos, olha, o pai e a mãe vai trabalhar e você vai preparar o seu café da manhã, então tem o leite na geladeira, a latinha de Nescau, de chocolate achocolatado, tá no armário, mas você vai colocar só uma colher. Aí o filho levanta, vai, chega lá, olha aquela lata de achocolatado e fala, que delícia. Né? O pai com a mãe não está, ao invés de colocar uma, eu vou colocar 10. Né? E o que acontece? Né? É castigo do pai e da mãe? Não, é consequência do pecado. É mais ou menos isso que acontece em Gênesis, quando fala da quebra que existe entre o ser humano. O ser humano, por desobediência, quebra a harmonia inicial com Deus. Isso é relatado no livro do Gênesis. E depois, né, o mal só cresce. No capítulo 4, nós temos o assassinato, o fratricídio de Caim. Depois o mal cresce. No capítulo 5, 6, a humanidade perdida. É preciso o dilúvio para resgatar a humanidade. Então,
a partir daqui, só maldição sobre a humanidade. Só maldição. Até o momento em que Deus precisa de resgatar a bênção sobre a humanidade. E através de quem Deus vai resgatar a bênção sobre a humanidade? Através de um homem chamado Abrão, que depois se chamará Abraão. Então, a partir do capítulo 12, nós temos, de novo, a bênção sobre a humanidade. Tem Noé, claro, que salva a humanidade, que agrada a Deus, mas a bênção, né? Abraão representa a ruptura com o mal, expresso nos 11 primeiros capítulos, sobretudo a partir ali do capítulo 3, né? E inicia um novo ciclo de bênção, uma nova amizade entre Deus e o ser humano, representada por essa figura, Abraão, que confia em Deus, que obedece a Deus. Depois, aqui nós temos, então, o chamado ciclo patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó. E esse ciclo vai de Gênesis 12 até Gênesis 36. No capítulo 37 começa a história de José do Egito, que, aliás, também é uma história muito interessante, né? Vocês já conhecem muito bem, não podemos aqui, pelo tempo que nos falta, né, entrarmos, mas José do Egito é aquele que é rejeitado pelos irmãos, os irmãos que o invejam, né, e o vendem como escravo, que vai para o Egito, e ali, né, com a presença de José no Egito, José prospera, né, e num determinado momento acontece a fome em toda a região. Os irmãos de José, a pedido do pai, vão ao Egito comprar alimento. José reconhece os irmãos, tem toda aquela história, né, de pressão sobre os irmãos, de o irmão mais novo que tem que ficar, Benjamim. Depois, na volta, coloca a taça, José tinha roubado e tudo mais. Nessa história, é interessante que não aparece o nome de Deus, a não ser no capítulo 46, e depois, quando se desvela tudo, José perdoa os irmãos e diz: Deus me mandou aqui para preceder vocês no Egito. A história de José do Egito, de 37 a 50, é uma história sobre a necessidade do perdão para a convivência humana, né? E o livro do Gênesis também termina com a presença do povo no Egito, do povo de Jacó, os filhos de Jacó, que se torna depois Israel, aquele que lutou com Deus no Egito. E aí nós termina o livro do Gênesis, com a presença dos descendentes de Israel no Egito. E o livro do Êxodo começa logo em seguida, né? O livro do Êxodo começa com esse povo no Egito. Chegou ao poder sobre o Egito um novo rei que não conhecia José. Passado muito tempo, né? Eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Então, o livro do Êxodo começa com essa problemática para os egípcios. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz para Abraão assim: eu te darei uma terra e te darei uma descendência. Abraão, olha as estrelas do céu. Consegue contar? Não, Senhor. A sua descendência será como as estrelas do céu. Abraão, olha a areia do mar. Consegue contar? Não, Senhor. A sua descendência será como a areia do mar. Mas como que Abraão morre? Abraão morre sem terra. A única terra que ele possui é o seu túmulo, na qual ele vai ser sepultado em terra estrangeira. A sua descendência
Ismael teve que fugir. Isaac é um só. Mas como assim? Que história que é essa? Minha descendência é tão numerosa quanto as estrelas ou quanto a areia do mar. Então, Abraão é um homem de fé, realmente. Né? É um homem de fé. Morre sem ver os sinais concretos da promessa. Aonde que a promessa de Deus começa a se realizar? Aqui, no capítulo 1 do livro do Êxodo, a promessa de Deus a Abraão é o momento que ela se realiza. Ali, Israel é um povo numeroso. Ali, a bênção de Deus está acontecendo. Mas a bênção de Deus, ao mesmo tempo, é sinal de perseguição. Por que os egípcios vão perseguir os israelitas? Porque se tornou um povo numeroso. Né? A bênção de Deus é sinal de contradição. Abençoados por Deus, perseguidos pelo mundo. Vai ser sempre assim. Né? A bênção de Deus, então, é causa da perseguição do povo. E aí, Deus não se esquece do seu povo, mesmo passando tanto tempo. O que Deus faz? O povo, o faraó, ele vai mandar, tem uma ideia. Vamos matar os meninos. Vamos afogar os meninos no rio. Não consegue. Tem outra ideia. Vamos pedir para as parteiras matar as crianças, os meninos machos que nascerem. Também não consegue, porque as parteiras enganam o faraó. Né? E aqui é muito interessante o papel das mulheres no começo do livro do Êxodo. E o que acontece? No capítulo 2, nós temos o nascimento de Moisés. Texto muito bonito, interessantíssimo. Né? Certo dia, um homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, ou seja, era da mesma tribo, né? A qual concebeu e deu à luz um filho. Aqui, geralmente, nos relatos bíblicos, o homem conhece a mulher concebe e se dá o nome da criança. E o seu nome era. Aqui nós já temos uma omissão, porque o nome de Moisés fica em suspenso. Né? Vendo que era belo, escondeu por 3 meses. Coitado se fosse feio, né? Ela tinha entregado aos egípcios. Mas para uma mãe, nenhuma criança que nasce é feio. Né? Moisés escapa. Né? E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pés e colocou-o dentro da criança e depois no junco à beira do rio. Né? De longe, uma irmã do menino observava o que ia acontecer. Uma irmã via o que ia acontecer. O verbo certo é o verbo ver. Depois eu vou explicar por quê. Né? Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos, mandou uma de suas servas apanhá-lo, abrindo, viu a criança, era um menino que chorava. Compadecida, disse, é uma criança dos hebreus. Então, a sua irmã disse à filha do faraó, a irmã de Moisés, aquela que via, acompanhou o menino pelo rio até a filha do faraó. Então, a irmã disse à filha do faraó, queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança? A filha do faraó disse, vá. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança, que era a mãe dela. Né? A filha do faraó disse, leve esta criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, eu o tirei da água. Né? E aqui, muito interessante esse texto, porque até então, nós, no capítulo 1, no capítulo 2, nós não vimos a presença de Deus ainda. Quando que Deus fala nesse texto, que Deus diz, que Deus realiza, né?
Não temos, só no capítulo 3 que Deus vai se revelar na sarça ardente. Mas, aqui, Deus está presente através de um verbo, ver. Deus age na irmã de Moisés. Porque quando Deus fala pela primeira vez no Egito, Deus diz: eu vi a opressão do meu povo. O verbo ver é o verbo de Deus. Né? Conhecer, sei da opressão do meu povo. Então Deus prepara esse grande líder que agora vai tirar o povo de Deus da terra do Egito e conduzir o povo pelo caminho até a entrada na Terra Santa, né, aonde Deus passa a missão a Josué, e nós terminamos assim, então, o Pentateuco. Perfeito, não vai dar para a gente ver todos os principais pontos do Pentateuco, né? Alguém... Eu me embananei aqui com essa tela, estou meio me perdido aqui com os recursos, né? Não soube muito bem partilhar a tela, mas eu acho que nós já estamos com 1 hora de partilha aqui, e agora a gente deixa para complementar aí um pouquinho a partir das perguntas que vocês tiverem sobre o Pentateuco, né? Como que nós fazemos nesse momento? Nós não vamos nos aprofundar, tem uma pergunta que eu já respondo aqui, Karine. Então, o texto, nós temos apenas 1 hora para ver tudo isso. E ficou, né, o Padre Rodrigo me pediu que passasse um pouquinho sobre o Pentateuco e lesse com vocês os textos, alguns textos do Pentateuco, né? A gente vai deixar aqui um gosto de quero mais. Eu não consegui passar todos os slides. Aparece na tela, Karine? Está na tela. O slide está na tela? Sim, está passando. Tá certo. Aqui um pouquinho do que eu já falei para vocês, e depois eu posso deixar esse materialzinho também. É uma coisa bem simples. Disponibiliza os slides que a gente envia para eles. Perfeito. Certo. E a gente tem quanto tempo para a pergunta, Karine? 30 minutos. Aí o senhor encerra essa apresentação clicando nessa seta. E aí fica só a imagem do senhor para o pessoal perguntar. Certo. Tem algumas questões no chat. Quem escreveu e quiser ativar o microfone. Uhum. Boa noite. Boa noite. Eu entrei depois, eu não lembro o nome do senhor.